Muito bem, então aqui novamente você com a palavra, não é? E você que está aí conosco, acompanhando o nosso programa, muito obrigado por essa audiência que cada vez cresce mais, não é? Eu estou um pouco preocupado hoje porque a agência que regula a saúde no Brasil, né, acabou dizendo o seguinte: não vai permitir que as crianças que precisam de aparelho auditivo, né, intra-auricular, que foi agora regulado, que elas tenham o direito a ter 2 aparelhos. Só vai poder ter um aparelho, né? Então parece que a agência reguladora está muito mais favorável aos senhores que cuidam da parte principal, que é a arrecadação do dinheiro, né? E não preocupado com as crianças. O Brasil precisa de que isso seja resolvido de uma forma mais tranquila, né? Nós não podemos permitir que o indivíduo só tenha um ouvindo bem. Como é que pode dar só um aparelho? Tem que dar 2 aparelhos, né? É como se você tivesse um par de óculos e você desse um olho para o indivíduo olhar, e não os 2, né? Presta atenção, os seguros, as seguradoras já estão ganhando muito dinheiro. É necessário que o Brasil perceba bem isso. Custa caro? Custa caro. Mas é necessário que todo mundo tenha 2 aparelhos e não um aparelho só, como está querendo dar aí a nossa agência reguladora de saúde. Lamentavelmente. Muito bom, mas o assunto aqui hoje, a palavra aqui hoje está com o doutor Antônio Ribas Paiva, nosso grande amigo, pecuarista, advogado, brilhante brasileiro, né, que tem defendido aí as causas do Brasil sempre que é chamado e tem um conhecimento bastante grande do que é a vida nacional. Ribas Paiva, você com a palavra. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de externar o meu pensamento, que eu sempre digo que o pior cenário é você não ter para quem falar o que você pensa. Né? É verdade. E essa oportunidade é valiosa. Muito bom. Mês de setembro. Estamos aqui num período que comemora a nossa independência, né? Aliás, no Brasil a gente comemora um dia só. Antigamente era a Semana da Pátria, agora ficou num dia só e a comemoração para por aí, é só o desfile, pronto. Não se fala mais nada, não se debate, a universidade não faz mais aquela semana de discussão, então parou. O meio universitário está parado nesse aspecto. Não se discute mais o Brasil, não é? O que você acha? Como é que está o Brasil? Estamos independentes mesmo? É que está o problema, né? Aparentemente, o Brasil é um país independente, mas é só na aparência. Por quê? Porque você nota um movimento de abafa da coisa nacional. A começar do dinheiro. Você veja, antigamente o dinheiro tinha os vultos da história nacional. Hoje o dinheiro tem o peixe, o jacaré, o bicho. Quer dizer, eu não conheço o Lúcio como um vulto da história nacional. E ele está na nota de R$100, não é verdade? Então, tudo o que você observa com mais atenção é voltado no sentido de anular o civismo, o patriotismo. Por quê? O que interessa às forças dominantes da economia mundial diminuir o sentido patriótico. Isso é falta de herói? Nós não temos heróis? Olha, quem foge dos heróis é a mídia. Né? Atualmente, no caso. Sempre foi. Sempre foi, né? Existem heróis anônimos, que são aqueles que carregam o país nas costas. Esses são os heróis. Com o seu trabalho, com o seu suor, cumprindo o seu dever. Esses são os heróis. Agora, aquele que é ressaltado pela mídia, muitas vezes a história é distorcida. Né? Mas o americano sabe fazer isso melhor do que nós. Até o Jesse James, né, que era bandido, é um herói nacional. David Crockett, que era um alcoólatra lá, era um herói nacional. Enfim. Buffalo Bill? Buffalo Bill, que era o matador de... Hoje ele estaria na cadeia, né? Porque ele acabou com os búfalos lá do Centro-Oeste. Você acha que essa falta... Nós não aprendemos essa coisa de valorizar, não é?
Ao contrário, a gente acaba sempre achincalhando, menosprezando, criando dificuldades para quem tem vocação assim, de fazer a coisa sem interesse nenhum. Né? Eu sempre digo o seguinte, que quando os mecanismos políticos institucionais não se prestam a escolher os melhores entre iguais, existe um vício institucional que deve ser corrigido. É o nosso caso. Primeiro, as eleições são todas indiretas, porque nós só podemos escolher entre aqueles que já foram escolhidos, pelos chefes partidários. Os chefes partidários não se preocupam em se fazer conhecer, porque eles estão ali manobrando o poder real. Olha, quem banca os chefes partidários é que escolhe os candidatos. Então explica isso, detalhe um pouquinho para o nosso telespectador acompanhar o teu raciocínio. Pois não. Exemplificando, nos Estados Unidos, você pode sair candidato independente à presidência da República. Sim. Você não precisa estar ligado a um partido. Você pode ser independente. Pode ser independente. No Brasil não há essa possibilidade. Então, o processo político partidário está encamisado na escolha dos partidos. E quem escolhe os candidatos são os chefes partidários. E quem banca os chefes partidários são os detentores do poder real. Então, nós estamos escolhendo, na realidade, entre aqueles que já foram escolhidos. Então, a eleição é sempre indireta, para qualquer cargo, de vereador a presidente da República. E a escolha não é criteriosa, muitas vezes, né? Não, você veja que, fazendo uma análise singela, eu pergunto, dos últimos presidentes que nós tivemos, eles eram os melhores para os cargos, para o cargo que foram escolhidos? Será que entre 200 milhões de brasileiros não tinha ninguém melhor? Um deles foi até cassado. Não tinha ninguém melhor. Então, os mecanismos político-partidários, político-institucionais têm que ser aprimorados para escolher os melhores entre iguais. A gente vai voltar já no nosso intervalo, viu? E continuar com esse tema aí. E aí, vamos acender um? Opa, tá na mão. Você quer, Maria? Não, tô na boa. Ah, Maria, só um pega, vai. Não. Ah, Maria, deixa de ser careta. Até que você sabe, minha viagem é outra. Posso ser Maria, mas nem sempre vou com as outras. Drogas, nem morto. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente. Você acha que é fácil descobrir se o seu filho está usando drogas? Ele vai chegar com os olhos vermelhos e um comportamento estranho. Vai andar com amigos suspeitos e chegar de madrugada. Mas tem uma coisa que você não pode imaginar. Cheguei! 1 em cada 10 usuários experimentou drogas pela primeira vez entre 8 e 12 anos de idade. Drogas, nem morto. Doutor Antônio Ribas Paiva, então a coisa é complicada, né? Porque um foi cassado, o outro renunciou e assim por diante. Quer dizer, na verdade, os brasileiros endossaram, né, o registro de uma candidatura que já vinha sido definida pelo grupo partidário. É isso? Exatamente isso. O povo só é obrigado a votar, o cidadão é obrigado a votar para conestar um processo, que é um processo, eu não diria escuso, mas é uma prestidigitação. Então, quando o cidadão reclama, pô, mas não é isso que nós queríamos. Fala, não, você votou, você elegeu, vote melhor. Então, os 3 poderes da República estão envolvidos nesse processo.
Agora nós temos uma manipulação pior ainda, né? Porque quem vai para a televisão é quem é eleito, né? E os partidos escolhem as pessoas, colocam... Claro, claro. Não, agora, o pior de tudo é o seguinte, se você ultrapassar, se você for um candidato bem intencionado, desatrelado a interesses econômicos ou escusos, você vai ser barrado na urna eletrônica. Eu fiz uma palestra no CTA e fui informado por eles lá que quem desenvolveu a urna eletrônica foram eles. E eu fiz a pergunta, tem segurança? A resposta foi nenhuma. Então, o guardião do programa-fonte das urnas eletrônicas é a ABIN. Agora, a ABIN é uma secretaria de governo. Nessa medida, as eleições são ganhadas na pesquisa. Ninguém ganha eleição na urna, sim na pesquisa. Porque eles têm o poder de manipulação dos resultados. Por isso que a pesquisa de distância é grande para poder não ter discussão, né? Exatamente. E olha, pesquisa é um negócio muito tendencioso. Aquela eleição em que o John Major foi reeleito como primeiro-ministro da Inglaterra, na realidade a pesquisa dava que ele iria perder, e ele ganhou. Mas lá não existe urna eletrônica. Talvez seja porque a Inglaterra é um país tecnologicamente mais atrasado que o Brasil. Tá certo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho bastante interessante e quero conhecer a tua opinião sobre isso. O Pacto Federativo. O que você acha disso? Nós estamos completamente abandonados, os estados, os municípios, né? E todo o dinheiro está indo para a federação. Bom, a federação é uma farsa, né? Pacto federativo não existe. Eu sempre digo o seguinte, que o poder real, ele mantém aquilo que garante os seus interesses. Então, durante os governos militares, nós tivemos uma centralização de poder. Né? Essa suposta nova república, entre aspas, ela alega ter trazido a democracia, ou restabelecido, restaurado o processo democrático. É mentira, porque a centralização está pior. Porque você não tem uma fonte conhecida de poder. Então, quando o João Figueiredo deixou a faixa presidencial em cima da mesa e saiu pela garagem, ele jogou o poder nacional na mão da classe política e estilhaçou as fontes de poder. O que aconteceu? Você tem hoje guetos de poder no Brasil, que fazem de tudo para cada um manter o próprio interesse. É um país corporativista, sindicalista, e não é isso que é bom para aquele cidadão que carrega o país nas costas. Na verdade, por exemplo, o brasileiro tem um esforço enorme, né, no seu município, percebe? E ali é onde ele precisaria ter o retorno, porque saúde, ontem eu estive visitando um bairro de São Paulo, não tem sequer um posto de saúde, percebe? Por que isso? Porque o dinheiro da saúde, que deveria vir para a saúde da federação para cá, não volta. E é usado os recursos que tem aqui e acaba não atendendo uma cidade como a nossa. Agora, eu não estou falando de interior do país, não estou falando de outros estados, estou falando de São Paulo, que é uma realidade muito melhor, não é verdade? Então, o retorno desse dinheiro seria fundamental para isso, porque senão não é democracia. Não, democracia não existe no Brasil. Que democracia é segurança do direito. E alguém de nós, da sociedade, pode afirmar que nós temos segurança do direito? Se o Estado não garante o mínimo para o qual ele foi estabelecido, instituído, que é saúde, educação e segurança, você não tem democracia. Nos últimos 20 anos foram assassinados 2 milhões de brasileiros. 1 milhão na rua e 1 milhão foi ferido na rua e morreu nos hospitais. O segundo milhão não entra na estatística, porque a estatística ela é facciosa. Ela não contabiliza aquele que foi ferido e morreu no hospital. Então foram 2 milhões de assassinados. Não é acidente, é assassinato. Se você considerar que são 20 anos,
nós temos um Vietnã por ano. Durante 10 anos da Guerra do Vietnã, os americanos perderam 58 mil soldados. Nós perdemos cidadãos assassinados por ano. Então, veja, nas finalidades de Estado existe uma hierarquia. Primeiro, a segurança. Segundo, a saúde. E terceiro, a educação. Por quê? Porque quem não tem segurança, não tem saúde. Quem não tem saúde, não pode aprender. Então, existe uma hierarquia, uma eleição de prioridades. E, nessa medida, a ordem pública é o patrimônio jurídico mais importante para a sociedade, porque ela é garantidora da vida. E, vamos analisar São Paulo. Os governadores e prefeitos se preocupam em fiscalizar os motoristas, mas não se preocupam em garantir a segurança do cidadão. Você tem parte substanciosa da Polícia Militar de São Paulo voltada para a fiscalização de licenciamento de veículo. Isso é um absurdo. Você acabaria com essa jogada toda se tivesse um imposto único, por exemplo. Por quê? Porque o CPMF foi o laboratório do imposto único. Se você tinha 0,38% de imposto. Se você colocar 5,3%, você garante a arrecadação sem precisar tiranizar o cidadão. Mas o detentor do poder, ele precisa de amarras para o controle social. Então, ele controla o cidadão através da Receita Federal, através da polícia, através do trânsito. Né? Isso tudo é urdido no Instituto Tavistock de Londres, que é um instituto psicológico que promove o controle social. Agora eles querem chip de veículo, chip na carteira de identidade, tudo para nos controlar. Muito bom, tá complicado. Daqui a pouco nós vamos ficar, nós também com o chip, já não temos, né? Intradérmico, né? Já, vamos ter isso aí. Você está acompanhando o programa Você com a Palavra aí, hoje com a palavra o doutor Antônio Ribas Paiva. Já voltamos. Ser adolescente não é fácil. Eu não sou criança, nem adulta, mas eu sou alguém. Meus pais não percebem isso. Dá até vontade de fugir com alguma droga. Daí, eu lembro que fugir parece coisa de criança. Que se eu fugir com as drogas, nem sei se vou chegar a ser adulta. E talvez eu deixe de ser alguém. Crack test. Quem faz esse teste pode quebrar a cara. Com as drogas, você precisa sempre mais. Para ir cada vez mais longe. Diante de tudo isso, diante desse Brasil que a gente está desenhando aqui, né, nós vamos ter agora as eleições presidenciais, né, com cenários semelhantes. Não há muita diferença entre um candidato e outro. Né? As diferenças são poucas entre eles, tanto é que às vezes eles falam as mesmas palavras, né, ou as mesmas coisas com os mesmos significados. Né? Qual o cenário que você imagina que o Brasil terá para os próximos 4 anos? Em primeiro lugar, o primeiro-ministro, o presidente de um país, é um mero garoto propaganda do poder do Estado. Porque se você considerar que o parâmetro da autoridade é a legalidade, qualquer presidente só pode fazer o que a lei determina.
Então, tanto faz Marina Silva, como Lula, como Dilma Rousseff, eles estão balizados pela lei. O que nós temos que fiscalizar é o estrito cumprimento da lei. Então, a nossa preocupação nos próximos anos tem que ser em fiscalizar o exercício do poder com os instrumentos que existem no momento, né? Que seria o quê? O Ministério Público, a Ordem dos Advogados, outros sindicatos, o próprio cidadão pode exercer essa fiscalização através da ação popular e também requerer os inquéritos necessários para obrigar o cumprimento da lei. Há pouco tempo nós requeremos um IPM junto ao Comando Militar da Amazônia para que se fiscalize os movimentos separatistas indígenas provocados por capitais internacionais, lá em Roraima. Então, foi uma ação da sociedade na fiscalização da coisa pública. Nós temos que nos preocupar por isso, porque o poder se preocupa em nos fiscalizar, em nos espionar, usando de todas as tecnologias possíveis. Eu até acho que o principal problema da sociedade mundial no terceiro milênio é a manutenção da privacidade. No Brasil não é diferente. E é pior, porque eles têm todos os instrumentos e a sociedade tem poucos instrumentos para balizar o cumprimento da lei. Hoje, nosso cadastro está aberto a todo mundo, né? Você consegue apontar o teu vizinho da direita ou da esquerda e assim por diante. O detalhe do cadastro é tão grande que você está exposto, todo mundo está exposto. Né? A privacidade é a expressão mais séria da liberdade individual. O Machado de Assis dizia o seguinte, que não existe felicidade pública que justifique um drama particular. Né? E nós estamos vendo só os dramas particulares. Né? Você fala que é só fiscalizar a lei. Se o governo for um governo legal, nós temos chance de ir bem. Né? Seja qual dos candidatos que for eleito. Né? Mas o problema está nisso, né? Porque o Congresso Nacional, por exemplo, hoje ele é omisso. Né? Sim, mas a legislação vigente, se cumprida, já defende o interesse nacional. Você acha, a Constituição brasileira, quando foi feita em 88, precisava de 8.000 leis para poder regulá-la. Ela é prolixa, mas ela tem pontos essenciais na estrutura do Estado. É mesmo? Que, se forem observados, você garante o interesse público. O único vício dessa... Tem outros vícios, ela é prolixa, tem conceitos subjetivos, ela tem muito de legislação ordinária, mas se você... O que falta, essencialmente, é um artigo que torne a sua observância compulsória. Ou seja, nós temos que tipificar como crime a inobservância da norma constitucional. Porque quem fere a Constituição no Brasil são as autoridades. Sim. Por quê? Porque não existe um artigo que fale, é crime a inobservância da norma constitucional, com perda do cargo. Se você colocar só esse artigo, os principais interessados em fazer cumprir a Constituição serão os políticos e membros do poder. Apesar de jurar muitas vezes, né? Bom, juramento de gente mal intencionada não tem valor. Não tem valor. Acaba não resolvendo nada, né? Mas você, a tua colocação realmente ela tem pertinência. Agora, muitas vezes o indivíduo alega que não sabe, desconhecia, não falaram para ele. Mas a ninguém é dado a desobediência da lei. É por isso que existe o princípio constitucional da publicidade. A lei ela só entra em vigor a partir da sua publicação. Né? Tornada pública por um edital, ela é compulsória, automaticamente ela se torna compulsória, sabendo ou não sabendo. Vou dar 2 exemplos em que nós erramos pela Constituição e erramos feio. Primeiro, quando morreu o Tancredo, nós tínhamos que fazer uma outra eleição, porque o Tancredo não tinha tomado posse. Não é?
E o Ulisses Guimarães enrolou todo mundo e acabou dando posse para o vice, que foi um desastre, né? E outro exemplo disso foi com o Collor. Ele tinha direito de renunciar 15 minutos antes e ficar fora da coisa. E o pessoal continuou com o processo mesmo depois da renúncia. O que você acha disso? Na realidade, a eleição do Sarney foi ilegítima, porque com a morte do Tancredo, sem que houvesse ele tomado posse, o correto seria a convocação de novas eleições. Né? 90 certamente dias, o Sarney não teria cacife para se eleger. É o que fala a Constituição, 90 dias. Exatamente. Né? Agora, tudo que deriva de uma ilegitimidade não se convalida. Isso é norma de direito civil. Não é? Então, se você tem a eleição de um presidente de forma ilegítima, todos os atos que ele praticou são ilegítimos. A própria Constituinte de 88 foi ilegítima, por dois motivos. Primeiro, porque convocada por quem não tinha poderes para tanto. Segundo, pela ilegitimidade do processo. E mais um motivo ainda, que ela teria que ser convocada especificamente para a elaboração da Constituição, não para o mandato do Congresso. Então, você vê várias ilegitimidades que viciaram todo o processo. E a sociedade brasileira está pagando o preço até hoje. E aí você vê que a nossa Constituição é levada desse jeito. Né? O que eu estou te dizendo é que a preocupação nesses próximos 4 anos é isso, que as coisas caminhem desse jeito. Né? Mas, olha, sem aprimoramento institucional, eu não vejo solução para o Brasil. Se continuar nesse processo ilegítimo, sem dotar a sociedade de mecanismos de fiscalização do exercício do poder, como o júri popular ampliar a competência, ou a ação popular também tem que ser mais flexível, né? E principalmente as corregedorias. Corregedoria da polícia, do executivo, do legislativo, tem que ser composta por cidadãos. Né? Essas agências reguladoras, elas não podem ser indicadas, elas têm que ser sorteadas nos quadros eleitorais. O eleitor é que tem que fiscalizar o poder. E não o poder se autofiscalizar. Exatamente. Ninguém pode ser juiz de si mesmo no trato da coisa pública, é o que acontece no Brasil. Muito bom. Doutor Antônio, o nosso tempo é curto, já passou aqui o nosso programa, queria te agradecer pela presença e pedir que desse a tua mensagem final aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Agradeço a paciência de ouvir, o assunto é pesado, e a mensagem é a seguinte: a sociedade precisa se organizar, se instruir, para poder tomar a iniciativa no aprimoramento institucional. Porque realmente nós vivemos hoje um vício de representatividade que o professor José Renato já deixou muito claro aqui. Muito obrigado. Um abraço a você. Semana que vem estamos de volta com mais um Você com a Palavra.